mercado financeiro, uma analogia da economia com a medicina. O mercado financeiro é o sistema circulatório, coração, as veias, tal. E o que que acontece? Função é levar recursos financeiros para diferentes áreas. Estou precisando mais aqui no um pouco mais de recurso aqui, um pouco menos. Essa circulação de sangue, eu considero o dinheiro o sangue da economia. A circulação do dinheiro é feita através do mercado financeiro. E o mercado financeiro não é apenas bancos, tá? Tem banco, tem corretora, tem instituições de financeiro, fundos de investimento. Hoje em dia tem muita parte dessas plataformas tecnológicas que também fazem essa função. Tem o Banco Central. E o que que acontece? Banco é um setor de alavancagem. Ele não empresta o dinheiro dele. Ele pega dinheiro emprestado e empresta o dinheiro dele. O capital é só para cobrir quando dá errado. O dinheiro do banco, do capital do banco, do banqueiro, ele é usado para cobrir eventuais inadimplências. Ele quebra quando a inadimplência ou o prejuízo é acima do capital que ele tem para cobrir. É assim que o banco quebra. O banco é um atravessador de dinheiro. Ele pega dinheiro emprestado a 10 e empresta a 12. Uma parte do dinheiro que ele emprestou não volta. Vai ter inadimplência. Lojas americanas mandou pastar. Eventualmente, tem gente que pega dinheiro emprestado no cartão de crédito ou compra um carro, o carro bate da perda total, não devolve o dinheiro, ele perde. O capital é usado para cobrir. Então, ele ganha o quê? O spread dos 10 que ele pega emprestado e te paga, CDB. Para os 12 que ele empresta, ele ganhou 2% de juro. Quando o juro sobe, é ruim para o banco. Quando o juro sobe, o valor da ação do banco cai. A esquerda fala que banco gosta de juro alto. O banco não gosta de juro alto. Mentira isso, mas uma burrice da esquerda. O banco gosta de juro baixo. Se não gostasse de juro alto, eles teriam reclamado. Gente, eles teriam reclamado do Roberto Campos Neto, que baixou a taxa de juros para 2%. O mundo inteiro passou um período de juros muito baixos. E nesse período de juros muito baixos, quando o juro está abundante, quando o dinheiro é abundante, as pessoas exageram. Eu comparo quando o juro está muito baixo durante muito tempo, mais ou menos quando você está no mar e a maré está bem alta. E você não vê o que tem lá. Você não sabe se tem carro velho encalhado, você não sabe se tem pneu velho, garrafa PET, aonde tem pedra, aonde não tem. É a hora que a maré baixa que você vê os esqueletos. Maré, agora, isso é a liquidez do mundo, com um juro mais alto, o dinheiro fica mais escasso, está baixando. E aí vai aparecendo o quê? Investimentos errados. No caso Silicon Valley, ele investia nessas empresas novas, tecnológicas, gente ali, né? Teve essa plataforma de Bitcoin também, Bitcoin. Então o juro vai subindo, vai aparecendo um monte de coisas erradas. Opa, aqui está errado. Essa corretora de Bitcoin está errada, alavancou, quebrou. Silicon Valley está errado, porque ele não tinha capital para cobrir. Então a pessoa chegou ao vencimento, quero receber o dinheiro que eu te emprestei de volta. Só que ele perdeu mais do que ele emprestou. Então ele não tem como pagar. Aí ele quebra. O quanto ele vai quebrar é a quantidade de perda que ele tem no balanço. É o quanto ele vai poder devolver para as pessoas. Se ele perder metade do capital dele, aí precisa ver quanto vai devolver. Se você tem que é 99% no mundo inteiro hoje, no mundo minimamente razoável, não estou nem falando de civilizado, você criou fundos garantidores de crédito, que 100 mil dólares, 200 mil dólares, 250 mil reais, depende do país. Fiz um empréstimo com um banco, eu na pessoa física. Até um certo valor ele está seguro. Você recebe o dinheiro integral de volta. Para evitar que o pequeno perdesse dinheiro e tivesse corrida bancária física. A outra coisa que deixou de ter também, em função disso, deixou de ter corrida bancária física, o banco para sacar o dinheiro desesperado,
é que hoje você não tem mais padrão ouro, a moeda é fiduciária. As pessoas acreditam que aquela moeda não vai ter inflação, e o trabalho que eu trabalhei 1, 2, 5, 10 dias e recebi aquele dinheiro representando meu trabalho, meu sangue, eu vou poder trocar com alguém. Aí você pode ter uma inflação e perder 10%, 20%, 50% do que você trabalhou representado naquele dinheiro. Mas ao mesmo tempo que você pode imprimir dinheiro para fazer essa inflação, quando você imprime dinheiro, o Banco Central imprime dinheiro, ele dá para os bancos para eles cobrirem os buracos. Então também deixou de ter quebra de banco sistêmica. E aí eu vou fazer uma diferença. O que é uma quebra pontual de uma quebra sistêmica? Quebra pontual é quando essa maré baixa, o juro sobe, tirou a liquidez e vai separar aonde é um caminho bom, quais bancos, quais instituições são boas e sólidas e quais são ruins. As ruins tem que quebrar. Você tem que depurar. Você tem que... O Alan Greenspan, que era o presidente do Banco Central americano, anos 90, começo dos anos 2000, era considerado um gênio. O que foi aquele período mágico, entre aspas? Tinha os produtos chineses entrando, então a inflação mundial de manufaturados, de produtos como camisa, manufaturado, era muito baixa, e ele mantinha a taxa de juros e a liquidez abundante, mesmo vendo sinais claros de inflação em setores onde a produção chinesa não podia entrar, como, por exemplo, o setor de imóveis, casas, ou ações, ou tudo que não podia a mão de obra chinesa substituir, teve inflação no período, teve uma valorização. Mas ele era considerado brilhante, genial, pá, não sei o que lá. Quando teve que puxar a taxa de juros, quebrou um monte de banco. 2008 foi uma quebradeira generalizada. Mas qual é o papel do Banco Central? Evitar que os bancos sérios e bons quebrem e apenas os bancos ruins quebrem, separando, minimizando o estrago. Você tem que tirar os jogadores ruins, acabou, você perdeu, você vai para casa, acabou. E as pessoas, as instituições boas têm que sobreviver. Como o sistema financeiro é todo interligado, um banco empresta para o outro, que empresta para o outro. Se um banco quebra e não paga, ele pode quebrar, um banco ruim pode quebrar um banco bom. E aí, hoje em dia é entendido que o regulador, o Banco Central, tem que entrar socorrendo para evitar que os bancos bons quebrem, porque os bancos ruins falharam. Então, o que a gente está vendo hoje, por enquanto, só instituições ruins, como o maluco lá da corretora de Bitcoin, como esse Silicon Valley que fez bobagem, alavancou demais em setores e empresas que não... E é investimento, então... Ou um banco aí muito grande, que é o Credit Suisse. Eu vou falar sobre o Credit Suisse e sobre o sistema financeiro. Então, o que está acontecendo hoje? O juro está subindo no mundo inteiro, está tirando liquidez, está aparecendo os cadáveres, os pneus velhos, carcaça de carro, está aparecendo tudo. E vai ter instituição ruim quebrando. Qual é o problema? Um erro em algum país pode fazer com que bancos bons comecem a quebrar e aí escangalha a economia mundial. Sempre tem chance de cometer um erro. Então, por enquanto, o que olha, se fosse, negócio, teu colesterol tá alto, você teve aqui um pequeno coágulo escapou, vamos tomar, vamos injetar aqui um monte de anticoagulante, deixar o sangue bem fininho, isso aí vai ser descartado para evitar uma trombose, um derrame ou um ataque cardíaco. Pronto. Então, nesse momento, a autoridade monetária, os bancos centrais têm que ficar muito atentos. Aí o que acontece? Vamos falar do Credit Suisse. No Brasil, acho que dificilmente chega se não houver um erro global. Em 2008, houve um erro. Em 1929, houve um erro grande. E aí você quebrou um monte de bancos, aí os bancos quebraram empresas e o mundo entrou numa grande depressão. Em 2008, também. Muito parecido o processo. E eu estava lá, eu vi. Eu estava em Washington, no encontro anual eu acho que era do FMI.
representando o banco privado no qual eu trabalhava no final de semana. Essas reuniões são no final de semana, porque durante a semana o mercado está rolando, então os representantes são no final de semana. E eu estava lá quando as pessoas discutiam abertamente. Estava o EIAN, aquele fundo que na época ele tinha o maior fundo de renda fixa do mundo, era EIAN. Um monte de gente estava lá, banqueirões, gente velha, grisalha de Europa e Estados Unidos, e estavam desesperados. Muitos falavam: segunda-feira o meu banco não abre, não pode receber saque de cliente. Então, assim, essa preocupação, e o banco como eu falei, não dá para resgatar todo o dinheiro que está no banco. Ele empresta e pega dinheiro emprestado. Então, o banco vive muito de imagem. Você tem que manter a calma, a serenidade, ser discreto e parecer inexpugnável. Eu vi muito banqueirão velho na época, né? Cara de 55, chorando. Vou perder a minha casa, eu vou perder. Porque se o banco quebra, em país minimamente civilizado, o banqueiro perde tudo, perde todo o patrimônio. Os diretores estatutários, eu era diretor estatutário, isso é diretor com responsabilidade legal no banco. Sócio, um sócio 0,0000. Mas um sócio, ele quebra junto, perde tudo. Então a história a história toda que eu presenciei foi essa. O momento atual é delicado? É. Por que não parece tanto? Porque nesse momento, justamente, todo mundo tem que mostrar calma, falar: tá tudo bem, segue adiante. Tranquilo, 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 tranquilo. Eu não vejo risco nos Estados Unidos. Eu não vejo risco da Europa como modo geral. Eu não vejo risco no Brasil. A não ser que um banco grande, mundial, cujo país não consiga resgatar esse banco específico, quebre. Falando especificamente, Credit Suisse. Você tem hoje dois grandes bancos suíços, Credit Suisse e o UBS. Nenhum dos dois eu considero instituições sérias. Eu não perdi dinheiro nunca com Jorge Paulo Lema, com Ike Batista, nunca. Credit Suisse me enganaram uma vez na minha vida, uma vez mesmo, me enganaram, feio. E aí eu falei: bicho, eu nunca mais faço negócio com vocês. A história dos bancos suíços é muito ruim, né? É muito ruim. Eles fizeram negócios escusos durante muito tempo. Teve o caso de roubar cliente. Como roubaram clientes? Eu vou contar essa história bacana. É bacana, é trágica, né? Mas é curiosa. O Banco Suíço, então, vivia do quê? Conta numerada, tudo sigilo, e tinha um monte de dinheiro sujo, frio, a gente que queria se esconder do governo, das autoridades. Um ditador roubava dinheiro, conta na Suíça. Uma pessoa queria se esconder do seu próprio governo, deixava na Suíça. Né? Aí o que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, o Hitler começou, né, em 1930, começou a apertar em cima dos judeus. Os judeus que tinham dinheiro, minha família não tinha dinheiro para isso, um monte de gente não tinha dinheiro. 99% dos judeus eram pobres, mas tinha 1%, e era mesmo, era pobre mesmo. 99% dos que morreram, quase tudo era pobre. Morreu quase todo mundo. Mas tinha alguns ricos. E teve alguns ricos que não escaparam a tempo. O que acontecia? Você tem a conta numerada, está registrada no banco, tal, não sei o que lá, tal. E antes de morrer, às vezes, um pai falava para um filho, falava para um sobrinho: se morrer, no campo de concentração, escapou, a conta numerada está lá, tal. Ou um sobrevivente. O que aconteceu depois da Segunda Guerra? Chegava lá os sobreviventes, os filhos dos antigos donos, ou os donos chegavam lá: minha conta numerada é essa, tal, quero pegar meu dinheiro de volta. Não, você não tem, está enganado. Não existe isso. Roubaram dinheiro, roubaram assim, na lata. Na lata. E isso está documentado, assumiram depois, pediram, indenizaram, mas assim, eu não faria negócio. Eu não faria negócio com nenhum desses bancos suíços. Isso é a primeira coisa. Existe uma cultura muito errada nos bancos suíços que sobrou. Todos. Não sei, dos que eu tive contato, no modo geral, é muito ruim, tá? É muito ruim. Todos.
não vou falar todos, mas eu diria que muitos têm coisa errada, geralmente muitos escândalos, a partir da queda das Torres Gêmeas, porque sonegação, quando você está sonegando, era meio que aceito no mundo inteiro. Ditador, corrupção, foi quando caíram as Torres Gêmeas, eles viram que os terroristas utilizavam o sigilo bancário dos bancos tal para mandar dinheiro e explodir as coisas, aí acabaram, começaram a bater e acabaram com o sigilo. Hoje é mais difícil esconder o dinheiro. Hoje é muito mais difícil isso. Mas foi pelo terrorismo, não foi pela corrupção, não foi pelo narcotráfico. Foi porque ameaçou a existência física das pessoas que tomam decisão. Se fosse por droga e corrupção, ia ter até hoje a mesma estrutura na Suíça. Essa é a minha percepção. Então, o que está acontecendo? Você tem uma estrutura que era muito grande. O sistema financeiro suíço era maior do que a economia dele. Tinha outro lugar, a Islândia, tinha um sistema financeiro não gigantesco em termos mundiais, mas para um país de 300 mil habitantes era muito grande, usava, porque tinha mais facilidade, menos burocracia, alavancavam muito. Aí veio a crise de 2008, acho que quebrou. É por quê? Porque o banco lá era muito grande para o tamanho do país. Geralmente, o mercado financeiro é o sistema circulatório da economia. Então, o que acontece? Banco alemão é para atender empresas alemães. Quando os bancos alemães foram pelo mundo, banco inglês tinha no mundo inteiro. Quando os bancos ingleses, banco inglês era para fazer manufatura, etc., inglesa. Quando os bancos ingleses se espalharam pelo mundo, quando começou a construir empresas inglesas, começaram a construir ferrovias pelo mundo, começaram a ter navegações, comércio. A mesma coisa, as empresas alemãs, quando a Volkswagen foi para vários países, quando exportou, quando montou filiais, a Bayer, a BASF, aí você monta, você vai atrás. Uma empresa do seu país abre uma filial no estrangeiro, normalmente o banco daquele país vai abrir também para fazer negócios com as filiais, com as empresas, com o comércio que está lá. Banco tem conta, tem número, tem balanço, mas tem muito. Eu conheço a pessoa, eu sei de que se trata, eu estou tranquilo com esse risco. E aí, quando vem a crise, e as crises sempre vêm, a gente pode discutir o porquê tem crise. Eu acredito que é em função dos ciclos e revoluções tecnológicas, tá? Então, toda vez que tem uma revolução tecnológica, uma coisa nova, você não consegue mais prever direito e isso quebra, né? Você tinha uma empresa super sólida, a Olivetti, fazia máquinas de escrever, pô, acabou. Né? Kodak fazia filmes de papel para revelar fotografia, acabou. Então, veja, você precisa conhecer e estar tranquilo com o risco e com as pessoas responsáveis pelos negócios. Na hora da crise, você fala, não, esse cara daqui eu conheço, esse cara daqui ele vai segurar a bronca. Esse cara daqui é sério, mas a crise é muito grande, ele não vai segurar a bronca. E aí você tem que resgatar o que você conseguiu do dinheiro que você emprestou para ele. Essa é a função do banqueiro de negócios. Ou mesmo quando você vai lidar com alguém né, que vai pedir uma linha de crédito, empréstimo, o gerente vai querer conhecer que garantia você vai me dar, quem você é. É isso, tá? O que acontece com o Banco Suíço? O Banco Suíço não tem esse tamanho todo para atender a Nestlé ou para atender relógio suíço, empresa de relógio suíço. O Banco Suíço ficou muito grande em termos mundiais. Inicialmente, a herança principal é em função desse mecanismo de sacanagem. Tá? E ele é muito maior que a economia dele. Então, quando vem o resgate, por exemplo, olha, pô, Itaú, não, Itaú, meu, não vai quebrar, não. E se quebrar, meu, pô, tem um monte de ativo, tem um monte de garantia, tem um zilhão de coisa ali que dá para você pegar. Não vai. Vem uma crise horrorosa. Quando o Vale do Rio Doce estiver pagando 15% de juros ao ano, mais dólar, isso é dólar mais 15%, você compra. Ah, Vale não vai quebrar, tem a jazida de minério de ferro lá, tem, 3 quilômetros para baixo na terra de minério puro. Não quebra isso aí, só se o Brasil acabar. Então, o brasileiro que está no Brasil, o Brasil não vai acabar. Você compra. Às vezes está errado, né? Na Rússia, Revolução Russa, o cara comprou. Perdeu. Quem comprou antes da Revolução, em 1916, quebrou. A Suíça tem muito dinheiro lá. Quando você anda nas ruas, em Genebra, tá tudo, embaixo da terra deve ser tudo ouro, cara. É muito dinheiro lá.
E acho que ainda tem muito dinheiro errado lá, muito. E eles têm como resgatar, irem, segurar, mas não é uma economia americana resgatando o Bank of America. E riqueza não é estoque, é fluxo. Um país de 8 milhões de habitantes, mesmo tendo uma produtividade alta, tá? Não estou falando que todo suíço é bandido, pelo contrário, a maioria é trabalhadora. A grande maioria dos suíços não trabalha no mercado financeiro. E a maioria dos que trabalham no mercado financeiro não são bandidos, mas as instituições e o topo, eu acho que tem um histórico podre. Mesmo hoje em dia, eu ainda tenho 1000 ressalvas a respeito deles. E os 8 milhões de suíços talvez não queiram resgatar sempre o Credit Suisse ou o UBS. Em algum momento, esse bichinho abre o bico e vai para o buraco. Credit Suisse está abrindo o bico. É bom? Não gosto. O que ele tem a oferecer? Não, hoje em dia ele faz negócios, é super. Não vejo diferencial. Vai quebrar agora? Já foi resgatado, vai ser resgatado de novo, mas tem que ficar atento. País, Suíça não é pequena, em termos de PIB, mas é menor que o Brasil. País relativamente pequeno, não pode ter banco muito grande. Quem resgata um banco japonês são japoneses. Quem resgata um banco americano, americano. Quem resgata o banco brasileiro, no limite, é o brasileiro. Um banco muito grande no Uruguai, fazendo negócio no Brasil, não é, na sua essência, sólido. Então é importante ficar atento a isso. E hoje, quem está tremendo é o Credit Suisse. O Banco Central americano ou o Tesouro Central ou o Tesouro Nacional americano vai resgatar o Credit Suisse, mas nem a pau. Nem a pau. O Banco Alemão, ninguém vai. E todo mundo tem um. Todo mundo que é do mercado financeiro tem um. Todo mundo não sei, mas muita gente do mercado financeiro tem, ó, esses banqueiros suíços todos atravessados na garganta. De todos os bancos assim principais, você vai fazer negócio com o banco francês. O BNP Paribas, ok, bom. Outros são, mas o BNP Paribas, ok, bom. Era bom para usar lembrança que eu tenho banco inglês, banco hoje, o HSBC é um banco chinês, ok, não tem problema. Banco japonês, banco suíço. Para ficar esperto. No Brasil tem Credit Suisse? Tem. Como plataforma de investimentos. Está lá, o Fundo Verde está lá, tem os fundos de investimento. Você, se for cotista, vai perder dinheiro? Acho que não. Tá? Provavelmente os ativos estão custodiados, mas eu não confio em banco suíço. Eu aprendi, eu vi, eu estudei, não presta. Na minha opinião, tome cuidado com o banco suíço. Mantenha o seu dinheiro custodiado. Aliás, sempre tem que desconfiar de gestor de fundo de investimento. É assim, fundo de investimento ou gestor é como o cara que você come linguiça, você come salsicha, você come mortadela, só se a procedência não tiver certeza que o cara é honesto, é limpo. A chance de colocar alguma porcaria lá dentro, não lavar direito a mão, colocar carne de quinta categoria, é gigantesca. Fundo de investimento. Então, de um modo geral, eu prefiro sempre deixar o dinheiro em títulos, porque daí você comprou o título, está lá rendendo, você tem um compromisso com a empresa ou com o banco, se ele não te pagar, quebrou. Não vai discutir a rentabilidade do fundo, foi ruim e tal. Banco Suíço é grande, Credit Suisse é grande. Talvez o mundo não queira resgatá-lo. Se cometer um erro, o negócio afundar, não for resgatado, mas se todo mundo fizer o certo, não vai dar impacto mundial. A gente está naquele momento seguinte, ó, é sério, é grave, todo mundo tem que fazer tudo certo e aí não vai dar problema. Se alguém fizer um erro, como foi em 2008, aí pega no breu. Estados Unidos está mais blindado dessa vez, muito mais. Por quê? Porque geralmente cada país tem o seu mercado financeiro. Invariavelmente, no Brasil vai ter mais agronegócio, mais empresas ligadas ao agronegócio. Se o agronegócio no mundo cair, os bancos no Brasil vão ter mais prejuízo do que a média no mundo. País que tem mais metal metalúrgico vai dar problema se der
quebra no setor metalúrgico. Então, cada país tem a sua pegada. Mas, invariavelmente, quase todos os países têm o setor de imóveis, real estate, imóveis, como sendo um principal pilar dele. Por quê? Porque o imóvel está lá, é a propriedade. Você empresta para a pessoa comprar, empresta para a pessoa construir. Se a pessoa não te pagar, você pega a propriedade, o colateral, a garantia, que é o imóvel de volta. Então, você se sente à vontade para emprestar para imóveis, você se sente à vontade para emprestar para carro, você pega o carro de volta, a garantia é boa. Então, depende muito, do modo geral, imóveis. E aqui, por enquanto, eu não vejo uma bolha do sistema financeiro e dos imóveis tão grande a ponto que gere risco sistêmico. Isso é, bancos grandes americanos quebrarem. Banco pequeno pode quebrar? Pode quebrar. Vai pegar a gente do varejo? Até 200 mil dólares, não. Vai gerar um risco sistêmico? Acho que não. No Brasil, a mesma coisa. Acho que os bancos estão sólidos, acho que não vão quebrar. Vai diminuir o lucro nesse período, óbvio que vai. Toda vez que sobe a taxa de juros, aumenta a inadimplência e cai o lucro dos bancos. Isso é uma mentira, que banqueiro gosta de cobrar juro alto e gosta de pagar juro baixo, ele gosta do spread grande. O supermercado gosta quando o preço do arroz sobe? Para ele, não, é melhor que o preço do arroz caia. Ele mantém o preço e fica com a diferença. É isso que assim que funciona. Ele só vai reduzir o preço do arroz se tiver concorrência e o outro do lado começar a reduzir o arroz também no varejo. Então, o que acontece? Hoje, nesse momento, eu não vejo risco imediato de quebrar, mas a gente está vivendo um momento delicado porque o Credit Suisse é um banco suíço, nenhum país do mundo vai sair resgatando o banco suíço, a não ser a própria Suíça. Alguém que esteja diretamente interessado. É um banco muito grande para o tamanho do país que tem. Só que é um banco, como está mais na área de negócios e grandes investimentos, ele tem conexões, ele está conectado com um monte de bancos pelo mundo todo. Se ele quebra e não começa a honrar, pode quebrar outros bancos e outras empresas. Então tem que ficar atento ao Credit Suisse, tá? Tem que ficar atento, sim. Pode gerar uma crise. Por enquanto, não vejo isso acontecendo. Pessoas que gostam mais de uma teoria da conspiração estão falando o momento agora de fazer o dinheiro digital acabar, dar o golpe de mestre. Eu sou meio cético / inocente para teorias da conspiração. No passado, eu não acreditei em certas teorias da conspiração que hoje em dia eu vejo que era verdade. Do Foro de São Paulo, até pestes e procedimentos, tratamentos médicos, hoje em dia eu tenho... Mas eu não creio que eles vão fazer agora. O dinheiro mundial e o dinheiro digital está em andamento, mas eu não creio que vai acontecer isso agora. Tá? Não creio que vai acontecer isso agora. No momento é simplesmente, eu acredito, liquidez mundial reduzindo, porque a taxa de juros no mundo subiu, a inflação está mais alta, vai continuar mais alta. No mundo inteiro e em particular no Brasil. E, enquanto isso, alguns bancos vão abrindo o bico. A inflação vai facilitando. Quem perde com a inflação é você, sou eu, são as pessoas. Quem ganha? Quem tem as estruturas, porque você corrige o preço. Teve inflação, o cara que está produzindo, ele corrige o preço para cima. Se você é aposentado, se você é assalariado, perdeu. Se você tem poupança, você perdeu. Então, vamos acompanhar, mas ficar atento. Nem é tão tranquilo quanto as pessoas estão falando, não é. O momento atual se tiver um erro, banco, Credit Suisse não deu certo o resgate, ele está precisando ser resgatado. Não deu certo o resgate, abriu o bico, caiu, pá. O governo suíço, a população não quer resgatar de novo o Credit Suisse, não quer resgatar de novo o UBS. Bicho, vai dar problema, vai dar ruim. Tá? Então tem que acompanhar, não é um momento delicado. Você precisa sair correndo e se preocupar? Acho que não, depende. Se você é um investidor maior e tem dinheiro no Credit Suisse, óbvio, né? Eu acho que eu já tive, não com eu era jovem, eu era bem jovem,
Não confio mais neles. Há muito tempo eu não confio no Credit Suisse. A história, tem um monte de história errada, ruim. Um monte de histórias ruins. Então é isso. Credit Suisse eu tiraria o dinheiro se eu fosse você. Mesmo antes dessa crise. Que mais? Mas e se depende do prêmio? Você pagaria? Não sei. Tenho ressalvas, Credit Suisse, tá? Muitas ressalvas. Mas você está aí no Banco Itaú, está aí no Bradesco, você tem 200, 300 mil aplicado, é tranquilo. Vai dar problema não, tá? Por enquanto não tem risco. Você vê lojas americanas, tem um potencial de gerar um prejuízo bilionário para os bancos, porque os bancos emprestavam para lojas americanas. Não vai quebrar. Vão atrás do patrimônio no limite, como eles aprontaram com um banco grande, foi briga de cachorro grande com cachorro grande. Como quem está levando a tungada, a porrada, são os donos do Itaú, os donos do Bradesco, os donos do Santander, os grandões, eles vão atrás do Jorge Paulo Lema. Mas você vê, no noticiário ninguém fala nada, porque o Jorge Paulo Lema tem a Ambev, né? Imagina que uma rádio, uma televisão vai arriscar perder propaganda da Ambev. Então, a briga de cachorro grande ali, não vejo risco do sistema financeiro brasileiro quebrar pontualmente, não tem mais, está muito concentrado, só banco grande hoje. E se eventualmente tiver um problema, o Tesouro Nacional e o Banco Central vão entrar resgatando. Quando você não resgata um banco grande, você pode quebrar a economia do seu país, completamente. Por isso que a regra é até mais severa. Quando um banco quebra, o diretor, um funcionário alto do banco, perde todo o patrimônio junto. A casa dele entra na massa falida para pagar. Porque quem está lá dentro, está vendo, tem que pagar, tem que se arrebentar. Como deveria ser até no caso das lojas americanas, né? Não é justo um fornecedor pequeno perder dinheiro, porque lojas americanas não vai pagar, e um diretorzão lojas americanas viver numa mansão, numa cobertura. Mas aí falar de justiça no Brasil esquece, tem tanta coisa errada que a gente não dá nem para começar.